A verdade sobre Martinho Lutero. Shalom Adonai Yehoshua, meus irmãos. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado. A face oculta de Lutero. Preparei mais esse vídeo para os meus irmãos, para desmascarar de vez por todas aquilo que eles chamam de reforma protestante. Eu quero falar aqui sobre a grande meretriz e as suas filhas. Quem são as filhas da meretriz? Lutero, considerado como um reformador, sempre foi antissemita e defendia o pecado. Ele condenava as escrituras sagradas, condenava grande parte das escrituras. Ele dizia, por exemplo, que o Adonai Yehoshua HaMashiach foi adúltero. Ele dizia, por exemplo, que você pode continuar no pecado, que isso não tem nada a ver com a salvação, porque a salvação é inteiramente pela graça, e você pode aceitar ele no pecado e continuar no pecado. Então, seja um pecador e deixe que o pecado seja forte em você, mas deixe também que a confiança em Deus seja igualmente forte. Então essa é a verdade sobre Lutero. Outra coisa, quem faz o bem deve ser computado como ímpio. Então, estas almas piedosas que fazem o bem para ganhar o reino dos céus, nunca terão sucesso, mas devem mesmo ser contadas entre os ímpios. Então, outro ponto que Lutero também defendia é que você pode praticar a poligamia. Então, ele defendeu a poligamia. Confesso que não posso proibir uma pessoa de casar com várias esposas. Por isso, não contradiz as escrituras. Se um homem deseja casar com mais de uma esposa, ele deveria ser perguntado se ele estaria com isso satisfeito. Então, esse é o Martinho Lutero. Essa é a verdade sobre Martinho Lutero. Ele diz que a Bíblia é ruim e nociva. O livro de Esther, por exemplo, eu lanço no lixo. Eu sou como um inimigo para o livro de Esther, que eu gostaria que não existisse. E ele também foi contra a epístola de Jacob, Tiago. É uma epístola cheia de palha que deve ser queimada. Então, veja só, irmãos, a quantidade de heresia de Martinho Lutero. Os judeus são demônios, jovens condenados ao inferno. Obras de Lutero. Palavras de Lutero. Que devemos, pois, fazer nós cristãos com esse povo rejeitado por Deus e amaldiçoado, os judeus? Então devemos queimar as suas sinagogas, devemos lançar fogo infernal sobre eles, a fim de que Deus possa ver a nossa seriedade e todo mundo deveria seguir tal exemplo. De modo que se até agora temos tolerado em ignorância tais coisas, em que os judeus têm blasfemados, enfim, eles financiou Hitler. Martinho Lutero tornou possível aquilo que Hitler fez. Então Hitler fez o que fez porque teve apoio de Lutero e todos os seus asséculos. Alguém vai dizer, não, mas Hitler não foi do tempo de Lutero, Lutero foi muito antes. Claro, mas no tempo de Hitler, os seguidores de Lutero estavam ali. E todos os luteranos apoiaram Hitler incondicionalmente. Foi a igreja luterana, que é alemã, e que apoiou Hitler em tudo o que ele fez. Agora aqui vejamos, irmãos, a árvore genealógica do catolicismo. Eis que todo que usa de provérbio usará contra ti esse provérbio, dizendo, tal mãe, tal filha. Ezequiel 16:44. Tal mãe, tal filha. Então todos aqui são filhos de Roma. Aí está o conselho de diáconos da igreja da Alemanha, da igreja luterana alemã. Então foram os luteranos que apoiaram Hitler incondicionalmente para Hitler fazer tudo o que fez. E então, os pastores e os diáconos da Alemanha aprovou tudo o que Hitler fez. E vejamos aqui, irmãos, mais pastores, autoridades da igreja luterana da época,
todos nazistas, apoiando Hitler e incentivando o povo contra as sinagogas judaicas. Então, veja só, meus irmãos. E a Igreja Católica? Bom, a Igreja Católica é a mãe. O Papa Pio XII aparece aqui batendo continência para Adolf Hitler. E, inclusive, o Papa Pio XII, existe documentos comprobatórios de que Pio XII financiou, o Vaticano financiou, deu dinheiro para Hitler fazer o que fez com os judeus. Financiou. Hitler não podia fazer o que fez se não tivesse apoiadores. Meus irmãos, se Hitler ressuscitasse, Adolf Hitler ressuscitasse hoje e fechasse um acordo de delação premiada, falando assim, vou denunciar os mandantes. Aí está, por exemplo, Ratzinger, que depois se tornou o Bento XVI, nazista. Hoje a Igreja Católica aparece, no geral gostaria de pedir desculpas pelos nossos pecados nos últimos 2000 anos. Só que nunca foram específicos. Nunca foram específicos. Então, meus irmãos, aí está. Adolf Hitler, no dia do juízo, vai ressuscitar, vai comparecer em juízo. E se ele fechar um acordo de delação premiada, ele vai testemunhar contra quem foram os mandantes, quem financiou, quem deu dinheiro para ele financiar o Reich, para financiar as suas campanhas contra tudo o que ele fez, as atrocidades que ele praticou em toda a Europa, os assassinatos em massa de judeus, como diz, os irmãos já imaginaram isso? Então todas as igrejas têm culpa. Veja aí, por exemplo, a Grande Babel Adventista caiu por terra. Na Alemanha, por exemplo, os adventistas estavam nas trincheiras atirando contra seus irmãos. E veja aqui, irmãos, os adventistas são maçons e defendem a maçonaria. Está aqui, os adventistas do sétimo dia. Bom, claro, não podia ser diferente, porque veja só, eles estão na árvore. Ezequiel, voltando lá em Ezequiel. Ezequiel diz que tal mãe, tal filha. E todos os que são filhos de Roma, todos que são filhos de Lutero, todos que são filhos daqueles que se dizem reformadores, são aí. A Grande Babel Adventista caiu por terra. São nazistas, são também Illuminatis, seguidores da maçonaria. A árvore genealógica do catolicismo é isso daí. Tal mãe, tal filha. Todo que dizer este provérbio usará contra ti este provérbio. Todo que usa de provérbios. Tal mãe, tal filha. Ezequiel 16:44. Igreja Católica Romana é a mãe de todas as meretrizes. Então, agora aquelas que são filhas da meretriz é o quê? Repito, tal mãe, tal filha. Quem é filha da meretriz é o quê? Vamos repetir de novo. Tal mãe, tal filha. Quem é filha da meretriz é o quê? Meretriz. Meretriz. Todos são meretrizes, todos originários de Roma, todos originários dos reformadores, todos originários de Lutero, de Calvino, de Hus e de todos aqueles que se dizem reformados, que vieram de Roma, que seguem a Trindade romana, seguem o Domingo romano, seguem o Deus romano, seguem o Jesus romano, todos são meretrizes, filhos da grande meretriz, tal mãe, tal filha. Então é isso que eu tinha para dizer nesse vídeo. Meus irmãos, quem gostou, deixa o seu like. Shalom, shalom.